Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa conversa de bom tom. É um prazer recebê-los aqui. Eu agradeço desde já a sua dedicação em nos acompanhar, seguindo o canal, dando sempre o like, desde que goste, né? E, dentro do possível, contribuindo com a comunidade, compartilhando os vídeos. A nossa intenção não é explorar todos os aspectos, nem sou capaz de tanto, mas trazer alguns olhares diferentes. Eu convido você a estar atento daquilo que hoje eu vou falar, com certeza tem a ver com você, comigo, com todos nós, como todos os temas. Então, fique atento, procure se dedicar a ouvir com atenção e veja o que é que pode ser útil para você no seu dia a dia. O tema de hoje está relacionado com o último tema que falei sobre o Setembro Amarelo. E o tema de hoje é sobre o sofrimento emocional. Todos nós, de alguma forma, já passamos por dores que geram sofrimento, pois dor e sofrimento são diferentes. A dor pode ser até, digamos assim, semelhante para as outras pessoas. Por exemplo, a descoberta de um câncer, a perda de um emprego, a dificuldade financeira, a perda de um ente querido. Tudo isso pode acontecer com todos nós. Mas o sofrimento relativo a essas dores tem a ver muito com a individualidade de cada pessoa, a subjetividade de cada pessoa. O sofrimento, portanto, tem a ver com a nossa história de vida, tem a ver com a nossa subjetividade, as marcas que ficaram em nós, se aquela experiência dolorosa é repetitiva. Tudo isso contribui para o nível de sofrimento, de tal forma que nós não temos condições de comparar se o sofrimento é maior ou menor, se a pessoa está sofrendo mais ou menos que outra, de comparar, se fosse eu sofreria menos, ou aquela pessoa sofreria mais. Não, isso é muito sem argumentos, sem fundamentação. O sofrimento é muito individual. Mas tem alguns aspectos que aqui eu quero chamar a atenção para que, em trazendo o tema, a gente possa aprender com as reflexões, aprendermos a viver melhor com essas situações quando elas surgem. Então, é importante que, primeiro, a gente pare para pensar. Nós nos cuidamos devidamente como temos que nos cuidar? O ser humano, no olhar didático, vamos dizer assim, a gente separa físico, emocional, mental e espiritual. Tem pessoas que não levam em conta esse último, mas como faz parte da minha vida, do meu modo de olhar o ser humano, eu também aqui evoco. Eu não falo de religiosidade, mas falo da espiritualidade, dessa conexão com Deus, da crença em algo maior, superior, do Criador. Então, esse aspecto é importante. Cuidarmos-nos é fundamental e acredito que todos nós sabemos disso. Mas quantas coisas a gente já não sabe e mesmo assim a gente não faz ou faz de forma equivocada ou inadequada? É importante a gente poder olhar que nesses dias corridos, onde todo mundo está o tempo todo correndo, sob os mais diversos argumentos, quer seja porque tem que trabalhar, tem que se manter, está difícil, quer seja porque já está apegado a esse modo de funcionamento, que é adrenérgico, gera até uma dependência, mas que com consequências dolorosas, desastrosas, quer seja a síndrome do burnout, os processos depressivos e os transtornos de ansiedade. Então, nesse tempo corrido, muitas vezes nós nos perdemos aquilo que é importante do que não é, e dentro daquilo que é importante, o que é essencial para nós. Porque as atitudes incoerentes com esse cuidado, com aquilo que é essencial, fazem muitas vezes nos auto-enganarmos, nos auto-sabotarmos e, sem percebermos, vamos, como a gente diz, no usual, empurrando com a barriga, procrastinando esse cuidado. Quer seja, como falei, naqueles 4 pilares, físico, emocional, mental e espiritual. Então, muitos de nós, envolvidos nessa correria, entramos no modo automático. E nesse modo automático, nós nos desligamos emocionalmente daquelas vivências, daqueles conteúdos e também das pessoas. Então nós ficamos tão presos naquela programação que de alguma forma, e por qualquer que tenha sido a justificativa ou motivo, nós
ficamos reféns daquelas crenças limitantes e ficamos prisioneiros, que nós nos perdemos desse cuidado. Nem cuidamos de nós, nem cuidamos do outro. E, claro, isso vai gerar consequências. Doenças físicas, doenças psíquicas, doenças relacionais. E muitas pessoas, tá, quando são advertidas, não acolhem a advertência, não acolhem o chamado e continuam, tá, se achando certos e elegendo necessidades que muitas vezes pode ter tido num determinado momento da vida e hoje não tem mais. Então, a falta de autorresponsabilidade, de autocuidado, gera grandes consequências. É importante a gente entender que a repetição e até perpetuação, tá, de distorções, qualquer que seja ela, é um indicativo de que algo não está bem. E se for repetido, se for perpetuado, vai agravar. Porque um grande quadro de adoecimento, ele não começou grande, ele sempre começa pequeno. É como uma duna. Para ela chegar a ser uma duna, né, que pode ter a dimensão que seja, a altura que seja, ela começou de grão em grão. Uma montanha, da mesma forma que uma duna se esvai, que o vento leva e destrói aquela duna, é uma questão de tempo. As nossas construções psíquicas e as nossas construções endógenas, fisiológicas ou morfológicas, distorcidas, também vão sendo aos poucos. É tanto que todo mundo sabe que quando se descobre uma doença, qualquer que seja ela no início, é mais fácil tratar, o prognóstico é mais favorável. Então, todo caso grave já foi simples. Se não foi olhado, não foi cuidado, vai se tornar grave. Então, se algo gera sofrimento, se algo gera dor, o que quer que seja, precisa dedicar tempo, olhar. Quer seja o sofrimento que vem no físico, no emocional, no mental, no espiritual também. As crises existenciais, as crises relacionais. É importante dedicar tempo e olhar, gente. Não dá para postergar. Não dá para postergar. Então, esse momento em que no Setembro Amarelo a gente, tem a oportunidade de trabalhar a prevenção do suicídio, também a gente evoca a necessidade da valorização da vida, da gente valorizar a vida da gente aproveitar a oportunidade da vida da gente e vivê-la em plenitude, dentro do possível. Algumas pessoas podem dizer, Tom, você está falando de viver em plenitude, mas é porque você pode ter condições financeiras adequadas. Aí é que está. A sabedoria é nós não usarmos a realidade, qualquer que seja ela, que possa não ser prazerosa, que possa estar delicada, desafiadora, difícil, como queira chamar, e tentar dar o melhor de si e aproveitar da melhor maneira. É aquele adágio antigo que diz, olha, você tem que comer esse limão. Ok, então eu vou pegar o limão, vou fazer uma limonada, vou diluí-la, vou trazer um açúcar, um adoçante, ou mesmo vou tornar mais diluído a acidez do limão e vou tomar. Eu não vou abrir mão de olhar para a realidade, de viver a realidade. Mas otimizar numa capacidade de resiliência, tá? De otimização, de positividade, no olhar dessa realidade, mas cuidando. Pode ser num relacionamento, pode ser diante de uma doença física. É importante você ver o que é que você pode fazer e dar o melhor de si. Às vezes a gente precisa de ajuda, então é importante pedir ajuda. A gente não pode, mas alguém pode nos ajudar a resolver aquela dificuldade, passar por aquela situação, tirar lições, ter o melhor de si. Tem situações que às vezes nem a gente pode fazer. A gente já tentou fazer, fez. O outro tentou fazer, tá? E pode ter tentado, dentro do possível. Mas mesmo assim, às vezes, a gente precisa entregar o fluxo divino. Porque tem coisas realmente que levam tempo. E outras o tempo leva. Só que a gente tem que estar se autocuidando para ter discernimento para fazer as devidas atuações. Então é importante que quando você para no dia a dia para se auto-observar, identifica que sinais como, não está dormindo bem. Ok, não dormir bem, avalia, deve ter sido por uma alimentação, pode ter sido algum estresse que está mais elevado no momento. Ok, vai identificando o que é, cuida.
Mas se isso continua durante muito tempo, isso vai gerar um sofrimento maior. Porque existem as crises que são agudas, que são normalmente pontuais, são algo mais forte, mas a maioria das pessoas geram crises, tá, crônicas, que se tornam graves, que se manifestam também na sua agudez. Então há necessidade de olhar, poxa, se o sono não está legal, o que é que isso está dizendo? Se está sem apetite, está emagrecendo rápido, ou então está comendo a mais, o que isso quer dizer? Não podemos nos calar, fechar os olhos e ignorar. Nos relacionamentos, se não tem diálogo, se não tem afeto, se não tem o olhar um para o outro, é importante se deter e ver o que precisa ser feito. Por quê? Com certeza tem um sofrimento ali que pode não estar sendo manifesto de uma forma consciente, mas está sendo manifesto no corpo, na relação, nas reações. As reações emocionais, elas são grandes dicas de que algo não está bem. A pessoa que está o tempo todo irritada, está o tempo todo mal-humorada, aquela pessoa que não se dá bem com ninguém, com todo mundo, ela é brigada, é chateada, é no conflito. Aquilo ali, gente, com certeza tem a ver com o sofrimento que essa pessoa está vivendo. E aí cabe também a gente chegar junto e tentar perguntar, tentar disponibilizar-se para ajudar. Quer seja a gente mesmo, ouvindo simplesmente. Tá? Se a pessoa estiver aberta, a gente emite uma opinião. Se não, indicar um profissional, um terapeuta, um psicólogo. Tá? Buscar realmente essa pessoa e se fazer presente. Porque o tempo é muito relativo para cada pessoa. Uns respeitam demais e acabam não chegando junto. E outros, por descuido, e às vezes nem vê, a maioria nem vê por conta dessa dita correria, como eu falei. Então é importante evitar julgamento, condenação, como falei num vídeo há 2 semanas atrás, sobre julgamento, sobre fofoca, tudo isso. Tá? É importante a gente procurar ouvir sem condenar, mas estar disponível para ajudar. Precisamos, todos nós, uns dos outros. O suicídio, tá, é um sintoma grave do que a nossa sociedade está adoecida. Fique atento. O que eu posso hoje fazer por aquelas pessoas que estão à sua volta? E também, fique atento se você está devidamente cuidando de si. Você está cuidando do seu sofrimento? Porque sofrimento, tá, vai acontecer em algum momento, qualquer que seja o aspecto. Por nós, pelo ente querido, tá, pela coletividade, pelo planeta. Mas é importante que a gente não se torne indiferente aos sofrimentos nossos, dos outros e do planeta. Bem, como proposta prática que sempre falo aqui, observe durante a semana se algo lhe gera sofrimento hoje. Se tem alguma coisa que gera sofrimento e você está procrastinando, que você não está encarando de frente. O que é que você está esperando para realmente cuidar de si? Trazer clareza, tomar decisões e atitudes coerentes com aquilo que você precisa para a sua saúde, para o seu bem-estar. Seu e daqueles que estão à sua volta. Se gostou, dá o like, se inscreve no canal e compartilha. Eu te agradeço demais e te desejo a paz e o bem.